Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E desta vez queremos comemorar os nossos 10 anos de existência. Sim, isto mesmo, 10 anos em que o Ministério 24 horas diante do Senhor tem levantado torres de oração, torres de adoração, intercessores, crianças orando, buscando o Senhor, levando às nações da terra esta mensagem tão maravilhosa, esta mensagem tão importante de que Jesus está voltando. Eu convido você a comemorar conosco estes 10 anos de ministério. Com vocês, o programa Os Gideões, que já começou. Muito bem, convidamos vocês a virem conosco comemorar estes 10 anos. Estamos aqui com a Suzy. Tão gostoso estarmos sempre juntas, né, Suzy? Muito bom, sempre bom. Aleluia. Suzy, eu queria ler este salmo maravilhoso, que é o Salmo da Gratidão, que é o Salmo 103. Salmo 103 nos diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. E o verso 7 diz: manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Este salmo é maravilhoso, pois ele nos mostra que há tanta coisa para agradecer. Se nós formos contar, não é, Suzy, os problemas, as dificuldades que temos, somamos, se tiver 5, 10, puxa vida, uma pessoa que tem 10 problemas. Mas se vamos contar as bênçãos... incontáveis, né? Se a gente for pensar só no nosso corpo, né? Às vezes uma pessoa está tendo um problema de vista. Mas imagina quantas coisas, né? Que ela tem funcionando perfeitamente, né? Está enxergando direito, está comendo direito, está dormindo direito. O cabelo não está caindo, o corpo está andando, está pegando, está... né? Quantas bênçãos, né? São bênçãos. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos bendizer ao Senhor e agradecer. E quando nós olhamos, fazendo uma retrospectiva destes 10 anos do ministério, nós só temos que louvar ao nosso Deus e agradecer pelo que Ele tem feito. Então, vamos lembrar um pouquinho da história, um pouquinho deste tempo, como surgiu o ministério, não é, Suzy? Você viu desde o comecinho, veio acompanhando aí nestes 10 anos. Na verdade, podemos dizer assim que o ministério não nasceu só há 10 anos atrás, mas com o nosso chamado do Paulo, meu esposo, como médico. Deus, então, o tirou da profissão, e a mim também, que exercia a profissão de dentista, cirurgiã dentista, e trabalhei algum tempo também com ortodontia. Então, o Senhor nos tirou, nos chamou para algo que não sabíamos o que seria. Naquele ano, foi no ano 2000, nós viemos, conversamos com o pastor Márcio, e foi tão interessante que quando nós dissemos, Suzy, para o pastor Márcio que Deus estava nos chamando, o Paulo já tinha 30 anos de profissão, 30 anos como médico. E o pastor Márcio disse exatamente isso: eu estou esperando esse dia há 30 anos, ou seja, o dia quando a gente estaria em tempo integral. E nós sabemos que que o chamado de Deus para cada pessoa é um chamado específico. É claro que Deus precisa de médicos, de dentistas, de psicólogos, de engenheiros, de garis, de empregadas domésticas, de office boy. Deus precisa ter o seu nome glorificado em todas as profissões, em tudo. Todo trabalho é honrado.
mas há um momento quando Deus chama de uma maneira integral, né, Suzy? Não é? E como foi precioso esse momento na sua vida, né? Na minha vida também houve um momento em que Deus realmente quis que a gente parasse com a profissão, né? E me dedicasse também, na época, ao chamado missionário. E mesmo que você não tenha esse chamado, né? Eu tenho um chamado para trabalhar em tempo integral, não tem problema. Nós somos integralmente, tempo integral, filhos do Rei. E nós somos cidadãos do céu. Temos que viver nessa terra como representantes da luz do Senhor. E esse chamado você tem, eu tenho, é um chamado maravilhoso. O de representarmos, né, Jesus para as pessoas, de mostrarmos quem é Jesus para as pessoas, de deixarmos a luz dele brilhar através de nós e de sermos sal nesse mundo. Sim. E é isso que o Ministério dos Gideões tem feito, sim, não é verdade? Sim. E foi muito interessante, quando Deus nos chamou, Ele não falou imediatamente o que Ele queria de nós. Ele simplesmente colocou no coração do Paulo aquele desejo ardente, veio aquela crise. Puxa, Senhor, nós já te servimos tanto. A gente tinha uma clínica ali no 8º andar do edifício Mirafiore, onde a Suzy trabalhava como psicóloga, o nosso filho como dentista, eu e o Paulo, eu como dentista, o Paulo como médico. E ali muitas pessoas receberam Jesus. Muitas pessoas na nossa clínica se reconciliaram com Deus e entravam lá e diziam, puxa, aqui tem uma paz. Há uma paz, a presença de Deus é real neste lugar. Eu mesma gostava muito de trabalhar cantando, então aproveitava que a pessoa estava ali sentada na cadeira, deitada, né, na cadeira do dentista, com o sugador na boca, ela não podia falar nada. E eu então cantava, ministrava, e muitas vezes eu via lágrimas rolando dos olhos, perguntava, está doendo? O que está acontecendo? Não, Deus está falando comigo. Então pensávamos que era o que Deus queria, mas Deus queria mais. E parece que sempre há mais para fazer para o Senhor, não é, Suzy? A gente precisa de aproveitar as oportunidades, né? Sempre Deus nos chama para mais intimidade com Ele, para conhecê-lo mais. Hoje de manhã eu estava lá em casa e eu recebi uma visita muito agradável. E conversando com essas duas pessoas, uma delas falou para mim assim, olha, às vezes os outros vêm me pedir conselho e falar para mim, o que você acha em relação a isso? Que decisão eu tomo? O que eu faço? E eu falo assim, olha, aqui nessa sala tem você, eu e o Senhor Jesus. Quem tem a resposta? Jesus. Então não me pergunte para Ele. Excelente. Eu não sei a resposta, mas Jesus sabe. Corra até Jesus, busque Jesus, procure Jesus. E eu achei isso tão lindo, né? Às vezes as pessoas ouvindo falar, olha, 10 anos de ministério, que alegria, que vitória, que conquista, eu também quero estar envolvido. Às vezes você ainda não perguntou para Jesus, Jesus, aonde o Senhor me quer, né? Ou não se deixou ser conduzido por aquela voz doce de Jesus que fala para a gente, para o carro, abre a porta, fala com alguém, né? Esse ouvir Deus é alguma coisa que vem quanto a gente vai tendo mais conhecimento dele mesmo. Nós podemos buscar, você pode buscar conhecer Deus mais e ouvi-lo mais para ter realmente as respostas que ele tem para você. Sim. E talvez você esteja pensando aí, mas como é o ministério e 10 anos de quê? 10 anos em que estamos levantando oração sem cessar. Oração 24 horas, despertando as igrejas, despertando os pastores para a vinda de Jesus. Eu quero que você veja um pouquinho, porque nós vamos conversar sobre isso, sobre este ministério maravilhoso. Veja um pouquinho dessa retrospectiva. 10 anos, com torres de oração, torres de adoração, sem cessar na presença do Senhor. Então assista comigo a esse VT da retrospectiva do Ministério 24 horas diante do Senhor. Vamos lá.
Senhor. Somos gideões da oração. Venha fazer parte deste exército e lutar, e o fogo arderá continuamente no altar. Gideões, 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 Gideões da oração. Apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Gideões, 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 Gideões da oração. Não apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Este altar é a sua vida, quer na torre ou na prisão, quer no lar ou no trabalho, vem viver em comunhão. Seja um crente maduro, persevere em santidade, viva na unção do Espírito e na palavra da verdade. Gideões, 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 Gideões da oração. Não apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Gideões, 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 Gideões da oração. Não apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Cingidos com a verdade, com a couraça da justiça, calçando os nossos pés com o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da maravilhosa fé, tomando o capacete desta grande salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em súplica e oração, confiando. Make a way. Make a way for the love of God. Let the world know that He is near. Valleys rise, mountains will be moved as our praise rises up to you. I will pray. O primeiro Congresso Internacional de Intercessão e Adoração, promovido pelo Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor, foi realizado na Igreja Batista da Lagoinha. Mais de 20 nações vieram para compartilhar o que Deus tem feito através do ministério em cada um dos países em que a visão da oração e da adoração 24 horas foi implantada através das torres. Pessoas de longe vieram a Belo Horizonte dispostas a se reunirem para adorar e buscar direção do Espírito Santo para o momento em que vivem nos seus países e até mesmo aqui no Brasil. Durante 3 dias, muitos momentos marcaram o congresso e hoje você confere um pouco aqui no programa Os Gideões. No primeiro dia, logo depois da oração de boas-vindas, o coral formado por crianças da Lagoinha cantou o hino brasileiro.
Ao toque do chofar, as nações foram convocadas para o Congresso. Todos os países entraram com as suas bandeiras para um momento único. E vamos então fazer a chamada da delegação das nações. Então, aqui estão entrando as nações, 22 nações, aí vem Colômbia, aí vem Chile, aí vem Paraguai, aí vem Burundi, aí vem República Democrática do Congo, aí vem Suíça, aí vem Emirados Árabes Unidos, aí vem Estados Unidos da América, aí vem Angola, aí vem Argentina, Argentina subindo, aí vem a delegação de Itália, aí vem Espanha, aí vem Peru, aí vem Haiti, aí vem Bolívia, aí vem Portugal. Há mais pastores que estão chegando, chegarão amanhã, ainda mais algumas nações. E aqui estão estas nações. E saudando as nações, nós vamos ouvir o coral, vai cantar Aleluia. E vamos ter uma ministração sobre as nações visitantes em nosso congresso. Senhor, nos prostramos diante do Senhor. Tua palavra diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Nessa noite, Senhor, nos prostramos diante de Ti. Pastores, ó Pai, nós nos prostramos diante do Senhor. Ó Deus, que a glória do Senhor possa realmente cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. Senhor, ó Deus, não apenas os países que estão representados aqui, mas, ó Pai, todos os países da terra, Senhor. Ó Deus, que nesta hora, de uma forma como só o Senhor pode fazer, venha envolver em Teus braços, Senhor. A Tua palavra que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, ó Deus, invocamos a graça da Tua bênção sobre a Tua igreja em toda a terra. Senhor,
Senhor, abençoamos os pastores, ó Pai, homens e mulheres que o Senhor tem levantado como arautos do Senhor. Bendizemos o teu nome pelos profetas, pelos pastores, pelos mestres, pelos evangelistas, ó Pai, por todos aqueles, ó Pai, que o Senhor tem levantado. Conceda-lhes graça, sabedoria, que jamais venha faltar a unção do teu Espírito, ó Pai, Senhor, para que a terra seja incendiada pelo amor do Senhor, e ó Pai, que as pessoas possam saber que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, que Jesus é o Salvador. Ó Pai, que sobre os que estão aqui haja todo este renovo espiritual, Senhor, mas que de uma forma tão gloriosa, nosso clamor, ó Pai, daqueles que se prostram diante do Senhor nesta hora, destes que estendem as mãos ministrando o Teu favor, atenda o clamor dos Teus filhos, ó Pai, Senhor, para que a terra é Tua, a terra é Tua, os homens são Seus, tudo pertence ao Senhor, e declaramos que Tu és o Senhor. Ó Deus, Satanás não é o Senhor desta terra, esta terra pertence a Jesus. Então você pode ver um pouquinho aí, igrejas no Brasil, no ano 2003, no dia 1º de abril de 2003, à meia-noite, começamos então esta vigília que tem durado até hoje, não é, Suzy? De hora em hora, entrando um gideão, um sentinela, um atalaia ali na torre de vigia, e com a porta fechada, os seus pés descalços, buscando a face do Senhor, intercedendo, pedindo a Deus por avivamento, pela unidade do corpo de Cristo, pela evangelização mundial, pelos países, os lugares onde há catástrofes, para que a igreja possa manifestar ali o amor de Deus e levar esta mensagem tão linda de salvação a todos os corações. Oramos pela preparação da igreja para a volta de Jesus. Oramos pelas autoridades. Não é coincidência que o Brasil mudou completamente nesses 10 anos, não é, Suzy? É tão lindo pensar, né? 24 horas diante do Senhor. É um privilégio, né? Ser um Gideão. Sim. Então, orando. E algo tão maravilhoso é porque às vezes existem torres de oração em várias partes do mundo hoje, pessoas que estão se revezando, orando sem cessar, mas os que querem participar têm de ir lá. Agora, através do Ministério Gideões, você que está nos assistindo aí, seja na Polônia, seja na Romênia, seja no Japão, seja na Índia, seja em qualquer lugar do mundo, no Brasil, na Currutelinha, como se diz no interior, na aldeia menorzinha, a igreja pequena, pode ter ali os Gideões, pode ter ali uma torre de oração, estando linkado a este exército mundial. Isso traz uma cobertura, não é, Suzy? Sobre cada pessoa. Total. Eu me sinto coberta, saber que tem tantas pessoas orando pelos Gideões e eu fazendo parte da equipe. Eu os abençoo, eles nos abençoam e somos cobertos. Que gostoso, né? Orações que sobem diante do trono do Senhor 24 horas por dia e chegam até o trono de Deus e voltam trazendo as respostas, né? Que coisa preciosa. E a torre de adoração, que coisa linda. Eu costumo dizer, Suzy, que ser um Gideão é um investimento. Porque você vai dar 1 hora, uma vez por semana, na presença do Senhor, orando, liberando, trazendo a bênção sobre as nações, sobre a igreja, a sua própria vida, a família e pelos outros, pelos Gideões, porque nós oramos pela família dos Gideões. Então estamos aqui gravando este programa e há milhares de pessoas que estão intercedendo por nós. Você está aí nos assistindo e se você é um Gideão, há milhares de Gideões orando por você nesse exato momento. E nós então damos 1 hora e recebemos 24 horas de cobertura espiritual. Vale a pena ser um Gideão. E no dia 7/7/7, uma data histórica, uma data profética, começou então a adoração sem cessar. Você pôde ver aí um pouquinho da adoração, como surgiu. Então nós vimos que ali na igreja Getsemane, nós preparamos a primeira turma, fizemos então um curso preparando para aprenderem a adorar a Deus. Adorar ao Senhor pelos seus atributos perfeitos.
A cada hora entra um Gideão da adoração e vai adorar o Senhor pelo amor, pela justiça, pela bondade, eternidade, soberania, onipotência, onipresença. E somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor quando nós o adoramos. Pois é, essa vitória é nossa, é a vitória do Ministério dos Gideões. Se você é um Gideão, olha, parabéns. Que o Senhor continue usando você no seu posto, no seu momento de oração, no seu momento. Só o Senhor sabe as lágrimas que já foram derramadas naquela torre, as mãos levantadas, a alegria no rosto, a dor no coração muitas vezes. Só o Senhor sabe tudo que foi falado, mas a coisa mais maravilhosa é que Ele sabe. Deus computou, não é, mãe? Cada dia, cada momento que cada pessoa se dedicou ali em oração, em adoração. E é tão gostoso saber que nesses 10 anos a sua oração fez diferença. Sim. Nossa luta não é em vão. Toda palavra que sai dos nossos lábios, toda oração, toda adoração, cada trabalho, cada conselheiro que trabalhou com as crianças, olha, teve muito valor. Tem muito valor. Se o ministério existe, o ministério não é uma coisa invisível. O ministério são pessoas, é você, sou eu, né? Somos nós. E como é gostoso a gente saber que esse corpo unido, essas pessoas unidas fazem diferença. E eu vou continuar sempre fazendo diferença na minha área, que é a área das crianças. E eu creio que o Senhor vai levantar ainda muitas crianças nessa rede de crianças intercessoras no mundo inteiro. Crianças que vão orar, que vão aprender de Deus, que vão ser crianças diferentes, que não vão se contaminar mesmo com a filosofia, com a ideologia do nosso tempo, mas que vão olhar mais alto e vão crer em coisas melhores e maiores da vontade, que fazem parte da vontade de Deus para a vida delas. Então, festa para os Gideões. É isto mesmo, não só a questão dos parabéns, mas nós vemos assim como Deus é fiel. E aquilo que Deus tem feito nesse tempo através das orações. Aprove ao Senhor atuar na terra através das nossas orações. Aprove ao Senhor abençoar através da palavra, através do seu povo, liberando palavras de encorajamento, súplicas ao Senhor. E muito maravilhoso que nestes 10 anos nós pudemos entrar em mais de 40 países. No nosso último congresso, você pôde ver lá na retrospectiva, nós tivemos lá 21 nações representadas no congresso. Já pisamos em 24 países proclamando, levantando as torres. E nesta nossa última viagem, agora no mês de março, estivemos em 7 países da Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, na França, em Luxemburgo e na Suíça. E ali consolidando as torres e vendo o que Deus está fazendo. É tempo de aguardar a vinda do Senhor. E aos Gideões, os nossos parabéns para continuarem. Você que está nos assistindo, quem sabe você quer colocar em sua igreja, isto é muito importante. Mas queremos ouvir também um pouquinho dos Gideões. Então, com vocês agora, os Gideões, o que tem sido na vida deles este chamado e o exercer este ministério. Com vocês, os Gideões. Isso aqui na torre foi de grande alegria, porque eu sempre vinha para os cultos da Lagoinha e ficava curiosa para saber o que acontecia aqui dentro. E eu tinha assim uma vontade no meu espírito mesmo, creio que era Deus já chamando, para entrar aqui dentro e ver o que acontecia. Aí eu procurei saber nos ministérios da igreja, né, a torre de adoração, o que era. E assim que eu soube do curso, eu comecei a fazer o curso para ser adoradora. Aí logo depois eu descobri que eu poderia ter começado antes e depois ter feito o curso. Mas foi muito bom ter começado com o curso, porque eu já vim orientada
de como era adorar a Deus, sobre os atributos, sobre todos os detalhes do que envolvia o ministério de Gideões. As minhas experiências aqui na Torre são muito interessantes porque a cada dia aqui na Torre da Adoração a gente adora a Deus por causa de um atributo que é pertinente a Deus. E Deus mostrava para mim durante toda a semana o atributo. Quando eu chegava aqui na Torre eu via que eu tinha que adorar a Deus pela mansidão. E Ele me deu a oportunidade na semana anterior todinha de desenvolver a mansidão. E quando eu chegava aqui era muito fácil adorar a Deus pela mansidão dEle, que vem dEle e que faz com que a gente seja manso também. Porque Ele me ensinava antes e depois eu vinha só adorar, só agradecer. Isso foi acontecendo com os outros atributos também. A minha transformação de vida depois que eu me tornei uma Gideã foi muito visível, porque quando você adora e ora em casa, você tem o seu momento com Deus, você fecha a porta do quarto e adora e ora a Deus, faz seu devocional. Mas aqui na Torre é diferente, é um ambiente preparado para a adoração a Deus. O ambiente da Torre é um ambiente para você orar a Deus. Então é o momento que você se desliga, você não ouve ninguém conversando fora, sabe? Como acontece em casa às vezes, as pessoas falam alguma coisa e de certa forma tem alguma interferência. Agora o ambiente das Torres não, ele é preparado e isso foi transformando a minha vida, foi me colocando mais próxima de Deus no momento da adoração e da adoração. E eu senti depois que eu comecei a participar do Ministério de Gideões, de fazer um ambiente assim na minha casa. Eu quero ter um ambiente assim, uma sala separada só para adorar e orar. Porque Deus merece, sabe? Ele é digno de que a gente tenha não só um tempo do nosso dia, mas também um lugar com que a gente se lembre dele o tempo todo, um lugar separado só para Ele, na casa. Ah, como é maravilhoso a gente estar no centro da vontade do Senhor. Como é maravilhoso nós podermos contemplar o que está acontecendo na terra e saber que Deus nos chamou para sermos atalaias, para sermos sentinelas, para estarmos sobre os muros de Jerusalém ou sobre os muros da igreja, trazendo as realidades dos céus à terra. Sabemos que a igreja é sal, a igreja é luz, e devemos cumprir a nossa missão. E é muito importante que nós possamos ver os jornais com os olhos espirituais, ver os sinais se cumprindo com o entendimento da vontade de Deus e saber que quando o Senhor fala sobre a volta dele, Ele pede apenas uma coisa da igreja: vigiai, vigiai e orai. E é isso que é a proposta do ministério. Então, Suzy, antes de orarmos, encerrando o nosso programa hoje, eu queria que você desse uma palavra de incentivo para os Gideões, os conselheiros dos Gideões Mirins e os pastores também. Olha, se você está envolvido nesse ministério, uma das coisas que o inimigo mais vai tentar fazer é desanimar você. O desânimo, a preguiça, a falta de motivação, elas não podem vir de Deus. E se elas não vêm de Deus, se a fonte, a raiz não está no Pai, a gente não deve beber dessas águas, a gente não deve agir dessa maneira. Então, o Senhor é aquele que chamou pessoas para serem perseverantes. E a palavra de Deus nos fala muito claro que nós deveríamos perseverar até o fim. E eu quero estar perseverando em oração, em adoração, no cuidado com as crianças, no cuidado com os jovens, e você também pode perseverar assim. O Ministério dos Gideões não é o único ministério de oração, mas aonde a gente está plantado, a gente deve procurar florescer e dar frutos. Então, se Deus trouxe ao seu conhecimento o Ministério dos Gideões ou algum outro ministério de oração, às vezes você tem um grupinho de oração na sua casa, persevere, persevere. A gente tem que parar de orar quando? Nunca, nunca. Nunca é ponto final para a gente dizer, agora eu não preciso de buscar mais porque acabou. Às vezes as pessoas pensam,
a morte é o ponto final, né? Morreu, acabou. Nem a morte foi o ponto final para Jesus. A gente tem que perseverar sempre, até que Ele venha. Amém. E perseverando, vamos orar então. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e orar comigo. Vamos orar em gratidão, dizendo assim: Senhor, queremos louvar o Teu nome pela grandeza, pelo poder do Senhor, por Tua majestade. Queremos louvar-te, Senhor, porque estás nos céus, na terra, porque és fiel. Te louvar, ó Deus, porque Tu tens todo o poder. E te agradecer, ó Deus, por estes 10 anos do Ministério 24 Horas diante do Senhor. Te agradecer pelas lutas, pelas vitórias, te agradecer pelos Gideões, ó Deus, e suas famílias, por aqueles que estão pagando o preço de orar, de sair de casa, de ir à torre, de te adorar, de buscar a tua face, de ligar os céus à terra permanentemente, de trazer a tua resposta não só para suas famílias, mas para todas as nações da terra. Abençoe, Pai, a cada um. E abençoe nesta hora a cada pessoa que nos assiste, para que tenham um entendimento deste tempo que vivemos e que devem estar preparados para a volta de Jesus. Que recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador e possam viver uma vida que te agrada, hoje e até o dia glorioso, quando estaremos face a face em Tua presença. Abençoe a cada lar, abençoe a cada Gideão, abençoe a Tua igreja em toda a terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que Ele te abençoe ricamente e que você receba os nossos parabéns em ser fiel e perseverante e receba também o desafio de ser um Gideão. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.